Boa noite, bom dia a todos os filhos de fé dentro dessa corrente. Que nosso bom Mestre Jesus nos abençoe a todos, a bênção de nosso Pai Maior, por sobre todos, aos filhos que estão chegando nesse trabalho hoje, muito bem-vindos, que nós possamos aqui nos encontrarmos em nossos objetivos. Estamos seguindo os passos de Jesus, os passos de Maria de Nazaré, procurando compreender o que seria a legião dos servos de Maria, e nós vamos ver que essa legião dos servos de Maria, então, são muitas legiões que foram se formando desde que Maria esteve conosco. Então, por um lado, Jesus estava trabalhando junto a discípulos e apóstolos, e do outro lado, Maria de Nazaré, com discípulas e apóstolas. Então, nos últimos evangelhos nós vimos a formação da primeira legião, que é aquela que foi formada por Maria de Magdala. Quebramos inúmeros tabus nas orientações de Pai Benedito de Aruanda, pudemos compreender a formação da primeira legião de Pombogira, né? Vimos o significado perfeito de Pombogira, através então da Pombogira guardiã, Maria de Magdala. Nós vimos a Senhora da Sete Saia com as suas 4 escolas na Legião dos Servos de Maria. Nós vimos em outros evangelhos a formação de outros grupos, e nós vamos seguindo então esses grupos, primeiramente das legiões de mulheres, e depois nós vamos até o martírio e a formação e o destino de todos aqueles apóstolos, discípulos, dentro da Legião dos Servos de Maria, né? Tudo dentro da orientação de Pai Benedito de Aruanda. Por isso pedimos a todos acompanhar, né, os vídeos anteriores, sem o qual nós não vamos, pegando um bonde andando, nós não vamos compreender, né? Então, hoje nós vamos, em especial, falarmos de uma linha de trabalhadores no plano espiritual. Mais uma vez, nós queremos elucidar, né, que nós não estamos fazendo um estudo dentro da nossa religião, nós estamos fazendo um estudo dentro da Umbanda, Umbandismo. Nós estamos seguindo os passos de Jesus, a compreendermos que Jesus criou uma força-tarefa, um trabalho de socorro enorme, que é a Legião dos Servos de Maria, e dentro dessa Legião dos Servos de Maria, dentro desse grande hospital, que é o Hospital de Maria, nós vamos encontrar as tarefas de socorro, e dentro, em particular, então, da nossa religião, a religião de Umbanda, nós estamos familiarizados com muitas linhas de trabalho que vão receber outros nomes, que vão ser compreendidas até de outras formas, né? Mas estamos falando de um trabalho de Jesus, estamos falando de um trabalho de Maria, e aqui
a proposta é estudarmos, nos abrirmos, somarmos os nossos conhecimentos para que nós possamos encontrar essa verdade, essa luz a nos esclarecer, né? Por isso, convido a todos para que nesse momento nós façamos uma prece, fechando os nossos olhos. Bom Mestre Jesus, Divino Amigo, nós pedimos a Tua bênção por sobre esses instantes que estamos aqui juntos, rogando dos benfeitores da Tua seara, nos amparar, nos guiar dentro dessa tarefa, humildemente dentro dos nossos tão limitados recursos. Pedimos a Tua luz, pedimos o respaldo desses benfeitores a nos esclarecer. Assim, abrimos mais esse Evangelho em Teu nome, que ele seja coroado de pleno êxito. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, nosso Mestre, e a Maria Santíssima. Muito bem. É importante também nós compreendermos que os estudos mais aprofundados, carregando os detalhes de tudo aquilo que nós estamos colocando, está numa outra série chamada Umbanda Fácil de Aprender. Aí sim, nós estamos fazendo um estudo dentro da nossa doutrina de Umbanda. Os interessados poderão encontrar esses estudos no canal, né, do YouTube do Núcleo Umbandista Cristão, né? Então, Umbanda Fácil de Aprender. Porém, aqui, de forma resumida, objetiva, nós vamos apenas focar os passos, o que deu origem a essa tarefa, aquela tarefa, de forma a podermos entender essa ideia de legião, né? Então hoje nós vamos falar um pouco de Sara, né? Nós falamos no último Evangelho de Maria de Magdala. Maria de Magdala tinha não uma serva, na condição inicialmente de serva, acaba se tornando uma grande amiga, confidente, né? E um espírito que soube compreender Maria de Magdala, né? Então, como nós vimos, Maria de Magdala casou-se dentro de uma família que prosperou, né? Em Magdala, uma cidade próspera, uma cidade de comércio, né? Então, a escolha de Sara, na verdade, foi feita pelo seu marido, né? Foi o seu marido que a comprou, uma negra, né? Para servir, para auxiliar, então, Maria de Magdala. No convívio, descobrem-se, percebem haver, porque tanto Saracali na condição de uma serva, né, e Maria de Magdala na condição, então, da patroa, né, vamos assim colocar, tanto uma como outra não criaram desigualdades, não é? Pelas condições que elas viviam, não é? Por isso, nós temos que, para compreender essa história, voltarmos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dentro das bem-aventuranças, e a primeira bem-aventurança que Jesus cita, não é? Então, eu estou com a Bíblia aberta, Mateus 5, Lucas,
Mateus 5, nos itens 2 a 12. Eu vou ler só o 2, que é a primeira bem-aventurança, né? 2 e 3, né? E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Compreendemos essas palavras, não é? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aonde está o reino dos céus, não é? Aonde está o reino dos céus? O reino dos céus é uma conquista interior. O reino do céu é o momento em que nós encontrarmos a nossa paz. O reino do céu é quando nós conseguimos estabelecer os elos que nós perdemos, o elo com Deus, né? Nós criamos, reconstruímos a ponte que se quebrou entre Deus e nós. Então, reino dos céus significa nos religarmos com Deus, consequentemente com tudo que nos rodeia, o nosso próximo, tudo, não é? Seja físico, seja espiritual. No mundo de Deus entrarmos em harmonia com tudo, a começarmos por nós mesmos, na nossa paz, na nossa integridade, na nossa integridade humana, não é? De sentimentos, de razão. Então, o reino de Deus, não é? É essa conquista. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando dos espíritos que encontrariam o caminho para conquistar esse reino de Deus, o reino dos céus, não é? Então, há menções que falam reino de Deus, há menções que falam reino do céu. É a mesma coisa. Muito bem. Então, se compreendermos isso, agora precisamos entender o que é pobres de espírito. Então, por pobres de espírito, nós vamos entender as criaturas com pureza, com simplicidade e com humildade. São três virtudes que nos remetem a essa ideia que Jesus nos dá, os pobres de espírito. Então, pobres de espírito, veja, não estamos falando de uma pobreza material, não estamos falando de bens materiais, né? Pobres de espírito fica uma tradução, não é? Dentro de termos difíceis de traduzir, porque o hebraico, por exemplo, não é? Existem muitas palavras para designar detalhes de situações, né? Então, para que nós tenhamos essa ideia hoje de pobres de espírito, é só nós juntarmos essas três virtudes: pureza do coração, simplicidade e a humildade. Um parente na nossa doutrina, essas três virtudes, ela é a base, então, é o nosso eixo doutrinário dentro da doutrina de Umbanda, não é? E ela tem o arquétipo que a representa: a pureza, representada pelas crianças, a simplicidade, representada pelo índio, caboclo, e a humildade, representada pelo arquétipo do preto velho, da preta velha, né?
Só um parêntese, né? Muito bem. Mas voltando aos pobres de espíritos, é isso que Jesus colocou, né? Agora nós vamos remontar dentro da Legião dos Servos de Maria, né? E em particular numa colônia no qual o pai Joaquim de Angola bem nos explicou, existe a Fraternidade de Aruanda, que é uma das 4 fraternidades iniciais no desenvolvimento desse globo, não é? E existe a Colônia Espiritual de Aruanda, que vai agregar os espíritos que assumiriam a tarefa que Jesus delegou para Simão, o Sirineu, ou seja, Sanat Kumara, ou seja, Pai Benedito de Aruanda, não é? Então, relembrando essa história, quando Jesus, encarregando a cruz, Pai Benedito de Aruanda, então Simão, né, o Sirineu, liderava um grupo de essênios que visava dar respaldo à caminhada de Jesus. Obviamente, o Gólgota, né, o momento em que Jesus faria a caminhada carregando a cruz até a crucificação, deveria, então, esse grupo dar respaldo a Jesus, né? Então, alguns soldados, 3 soldados, né, acabaram, então, cedendo, né? E Pai Benedito de Aruanda, Simão, né, consegue ajudar Jesus a carregar a cruz. Nesse momento, Jesus roga a Simão, dizendo: olha ao seu redor, veja como eles são fracos. Jesus estava mostrando a interferência das trevas, que nós vamos discutir muito aqui dentro desse trabalho. Olha como eles são frágeis, olha como as trevas os dominam. Então, crie uma força-tarefa para lutar contra as trevas. Nascia aí, mais um parente, né, a Umbanda, né, a única banda, a banda do bem, a banda de Jesus, a banda no qual espíritos que vieram com Jesus, não é, tinham por hábito, né, o seu ritual, né? Mas não é bem o nosso propósito aqui, não vamos discutir isso. Então, finalmente, essa ideia ela surge nessa rogativa, né, de se criar um grupo, e aí começa a formação da colônia espiritual de Aruanda, onde Pai Benedito de Aruanda vai agregar espíritos e está dentro da Legião dos Servos de Maria, né? É uma das partes desse grande hospital, e nós vamos ver como, então, mais uma linha de trabalho, como mais um grupo, como mais uma legião adentra o trabalho da nossa querida Mãe Maria de Nazaré, né? Muito interessante. Bom, eu disse que Pai Benedito liderava um grupo de essênios para auxiliar na caminhada de Jesus. Bom, esses espíritos tinham que se esconder nos desertos, não é?
para realizarem os seus estudos, para realizarem o programa de apoio a Jesus, não é? Então, os essênios, já falamos sobre isso, né, em outros vídeos, é um grupo de espíritos que vem com esse propósito auxiliar na caminhada de Jesus. Mas, então, não entendamos que todos os essênios o são. Por quê? Porque esse grupo que reencarna para ajudar Jesus cria, a partir das pessoas nômades, né, que já era um hábito naquela época, pessoas que perambulavam naqueles desertos, né, cria com esse grupo de pessoas nômades, né, um grupo que mais tarde também vão ser reconhecidos como essênios, porém, na verdade, não o são, né? Porque é só esse grupo que reencarna com a missão de auxiliar Jesus, né? Muito bem. Mas, então, esse grupo de nômades, né, espíritos que vão se agregando à formação daquele grupo inicial, não é? São reconhecidos, então, também como essênios, convivem junto, mas não compreendem a tarefa. A tarefa de auxílio a Jesus é uma tarefa no qual eles não compreenderiam, né? Então eles acompanham, aprendem muitas coisas, não é? Mas ficam sem saber tantas outras, né? Enfim, não dá para entrar em detalhes aqui, é só para a gente entender o contexto, então, da história que aqui nós estamos colocando. E Jesus, preocupado então porque quando Jesus encerrasse a sua missão, né, quando tudo fosse consumado, aquele grupo de essênios também retornaria, né, ao plano espiritual, como foi o caso de Pai Benedito de Aruanda, né? Então, pouco mais de uma centena de espíritos, né? Mas e aqueles milhares de espíritos, então, né, que já eram milhares de espíritos acompanhando aquela centena, né? O que seria deles? Eles teriam aprendido algumas coisas, mas faltava muito. Então, para esse grupo de essênios que se agregaram, né, espíritos que viviam de forma nômade, né, Jesus reserva um trabalho muito especial, né? Então, também não vai dar para falar tudo, só vou recordar, né, 3 Marias, né, as 3 Marias que nós já discutimos aqui nesse Evangelho, né? Maria de Cleófas, né, esposa de Cleófas, Maria de Salomé, né, ou Maria Salomé, inclusive Maria Salomé, nós temos que, num vídeo, falarmos sobre, porque há muita confusão bíblica, né, confundindo 2 Salomé, né? Mas hoje não dá para a gente falar muito sobre isso, entendemos que são 3 Marias, não é? Maria Salomé, Maria de Cleófas e aqui agora nós vamos encontrar a Sara, não é? Essa Salomé também era uma negra, né? Daí a confusão, né? Inclusive com Sara, né? Porque as duas eram negras, né? Nós vamos encontrar Sara numa missão, não é? Junto a um grupo de espíritos que nós vamos reconhecê-los hoje como ciganos, os ciganos, né? Então, aqueles nômades, né, que se agregaram aos essênios tinham uma origem, né? Então, nós teremos que pegar um dia e falarmos só sobre o povo cigano, a sua origem, né? Há muitas coisas em relação ao povo cigano, mas nós pegaremos as orientações de Pai Benedito,
para falarmos sobre isso, na intenção de somarmos um estudo com tudo que já existe, né? Mas hoje, felizmente, nós temos que focar apenas no resumo para entendermos a formação de uma legião, né? Então, aquele grupo de nômades, aquele grupo que se agregou, mais aqueles que estavam dispersos, não é? Passa a ser uma missão desse espírito, da Sara, companheira de Maria de Magdala, que vai se tornar Sara Kali, né? Então, lá no plano espiritual, Jesus, o seu corpo de trabalhadores, né, está dando respaldo, então, aqueles espíritos que teriam essas virtudes dentro do seu coração, a pureza, a simplicidade e a humildade, para torná-los trabalhadores dentro de uma linha. E assim nasce no plano espiritual, através desses espíritos, uma linha, então, que nós vamos chamar dentro, entre aspas, né, aqui, né, um parêntese, dentro da nossa doutrina de Umbanda, conhecida como povo cigano, né? Então, esses trabalhadores, obviamente, né, estão trabalhando com Maria de Nazaré, vão ser chamados, né, ter outros nomes, vão ser reconhecidos de outra forma, não tem problema. Nós estamos falando de como esses grupos surgiram, né? Muito bem. Nessa primeira citação de Jesus, bem-aventurados pobres de espíritos, essa linha, né, o povo cigano, ela se encaixa adequadamente, né? Então, vão ser um grupo de espíritos que, obviamente, como todos, né, nós vamos falar do martírio dos discípulos, dos apóstolos, a prova, né, aquilo que os aprovou, né, para serem aqueles espíritos que viriam a comandar, liderar outros grupos e formar a seara de trabalho do Cristo, né? Então, quando nós falamos seara de trabalho do Cristo, se nós formos avançar, né, com a cegueira de orgulho, preconceito, né, nós não vamos entender nunca. Para entender o Cristo, nós temos que avançar na situação da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres do espírito, não é? Muito bem. Então, nasce essa linha. Esses espíritos, pelas experiências, pelas condições, pelo potencial que tem em si, pelo que eles poderão oferecer, né? E nessas provações eles são aprovados e passam a ser, no plano espiritual, a linha que vai nos ajudar a trabalhar com o nosso emocional, a linha que vai nos ajudar a sairmos dos desesperos, a linha que vai nos espiritualizar, a linha que vai exemplificar o desprendimento das coisas materiais, das ilusões, não é? Que vai nos posicionar realmente diante as nossas verdadeiras necessidades, que vai nos apontar os verdadeiros tesouros, mas o tesouro que o nosso coração vai guardar. Enfim, é isso que esse grupo de espíritos vai nos ajudar a fazer, né? Há um outro, não é, estudo a fazermos junto a esses espíritos pelos seus precedentes, né, origem, né? Mas agora também não caberia
nós discutimos aqui, fica para uma outra oportunidade, aí nós conheceríamos o povo das matas e entendemos isso mais tarde, quando nós vamos conhecer um espírito chamado Pai Cigano, né? Muito interessante. Muito bem. Então, hoje nós entendemos que existe uma linha de trabalhadores para nós, então, né? Parênteses, né, para nós, dentro da nossa doutrina de Umbanda, será chamada povo cigano, né? Para outras comunidades poderá ter outro nome, né? Como tem, né? Então, hoje entendemos isso, o propósito dessa linha, e por aí nós vemos que Jesus realmente não deixou ninguém para trás, né? A forma como Jesus organizou o seu trabalho, ela é maravilhosa. Seguirmos as pisaduras, seguimos os passos de Jesus, é simplesmente maravilhoso. A cada pegada de Jesus, cada pegada que ele deixou, nós vamos encontrar um arsenal de recursos, de trabalho, de esforço, né, que ele nos deixou, né? Então, é muito bom nós entendermos esse trabalho, né, de Jesus, realmente não ignorando ninguém, trabalhando contra todo o preconceito, todo sentimento que possa nos dividir, todo sentimento que possa nos enfraquecer, e ele vai buscando o último dos últimos, né? E com isso, com esses espíritos, é que Jesus cria a sua seara, não é? Então, nos conforta entendermos que Jesus realmente veio buscar os desvalidos da terra, veio nos mostrar que não somos órfãos, né? E que há tanto ao nosso redor para agradecermos, reconhecermos e nos apoiarmos, né? Então, de forma bastante resumida, apresentamos mais esse trabalho e vamos rogar a Pai Joaquim de Angola possa continuar, não é? Nos ensinando um pouco mais sobre essa linha maravilhosa, né? Vamos nos preparar então. Salve a linha das almas. Adorei as almas. Salve Pai Joaquim de Angola. Adorei as almas. Salve o ponto. Saravá. Inaruera de São Benedito. Santo Antônio mandou me chamar. Inaruera de São Benedito. Santo Antônio mandou lhe chamar. Vai Joaquim, vai Joaquim, vai Joaquim veio de Angola. Vai Joaquim veio de Angola. Vai Joaquim, vai Joaquim, vai Joaquim veio de Angola. Vai
mesinha enviarada. Saravá, mesinha enviadinha. Saravá, mesinha envia. Saravá, esse Pai grande de luz, esse Pai grande de tanto amor que traz para todos os fios. Saravá, esses espíritos tão maior que ensina, ajuda e dá oportunidade para esse nego tão pequeno, essa gotinha de toda a chuva que cai no mundo. Esse nego que está aqui hoje, agora, com vocês aqui. Pai, muito que agradecer vocês por esse carinho, por essa oportunidade e que cada tempinho nosso aqui, que nós não vamos desperdiçar, seja de aproveitamento. Não é, meu filho? Para nós tudo um pouco aprender, um pouco colocar, não é, meu filho? Colocar na cachola, colocar no coração, para que nós possa, nesse refletidor, encontrar o nosso caminho, não é, meu filho? Nosso caminho para ver essa luz de verdade, não é, meu filho? Não, porque não é assim, meu filho. A luz é uma coisa só. Mas nós tá trancado, trancafiado, tem que abrir janela, tem que abrir porta. E as portas do nosso coração, janela do nosso entendimento, não é, meu filho? Nós não fazer isso, meus filhos, se tá trancafiado para a luz não entrar, por dentro é treva, não é, meu filho? Então, assim nós não pode continuar. O nego pede aqui um instantinho do 6 para fazer o filmador do Pito. Saravá, o Pito Negro. Tá aceso, fia? Esse veio com firmeza, via? Esse veio com firmeza, vamos ver, via. Tá firme. Nego quer agradecer essa flor bonita que o nego tenha recebido aqui. Carinho de todos vocês. E para nós começar a nossa prosa aqui, viu, falou de tantas coisas, não é, meu filho? É o fiozinho. Falou de tantas coisas. Nego acha que acrescentar mais alguma coisa nisso é desnecessário. Vamos falar do valor dessas virtudes, meus filhos, que é o que nós precisa entender, né, meus filhos? Porque quando nós fala, meus filhos, quando nós falar de uma fruta e nós vai descrever ela, você viu em algum lugar? Pode ser no pé, pode ser outro lugar que possa estar vendendo, oferecendo. Aí você viu, gostou e perguntou o que é. E se for o vendedor, então, né, meu filho?
Porque pro pé não dá pra perguntar, né, filha? Ih, meu filho. Se o pai disser pra vocês que dá, aí vocês mandam o nego embora, né, filha? Então, o nego não vai falar nada aí, sem respeito por você. Pro vendedor. Aí nós perguntamos pro vendedor. E ele vai dizer como que é. E vamos pegar aí uma fruta, né, meu filho? Que fruta vocês gostam? Que fruta você gosta, filha? Melão. Melão? Oi, filha, que esse é bom mesmo, né, filha? Esse melão que a gente se mela tudo, né, filha? Por isso que é melão, né, filha? É porque se mela tudo, se lambuza tudo pra comer, não é, meu filho? Então, aí o vendedor primeiro mostra pra você assim, você vai ver aquela fruta bonita, não é, filha? O melão é muito bonito. Os desenhos, a cor, é muito bonito. Quando você vê, você logo vê que tem algo bom ali dentro. E você chega mais perto, você sente o cheiro. Ô, Viara, já tá dando uma vontade de comer melão, não é, meu filho? É, meu filho. Assim são as verdades, meus filhos. É igual esse melão que o vendedor está oferecendo. Porque o vendedor está falando da verdade, né, meu filho? Da verdade, como ele conhece, e está falando sobre aquele melão, está descrevendo para você, e você já está vendo. Agora, meu filho, vocês vão compreender uma coisa. E você volta sem esse melão para casa, acreditando que sabe falar sobre o tal do melão, né, meu filho? E você vai falar, e capaz até de vender o melão que você não tem. Não tem aonde? Não tem? Não tem na vivência, meus filhos. Quando nós fala de algo que nós não prova, quando nós fala de algo que nós não vive, meus filhos, é igual essa história que nego aqui está contando para vocês. A gente ouve falar de muitas coisas, nós lê a Bíblia, né, meu filho? Nós lê, e depois nós, em lendo, que coloca esse... Acho que doeu aqui. Você tem que dar a Bíblia aqui pro vídeo, né? E põe esse na cabeça, põe, o fiozinho já tá falando que tá bom, então tá bom. Quem já entendeu? Então, e põe esse na cabeça ô fiarada, quantos são o que tá carregando estudo esse cabeça aqui, né, meu filho? Mas não desce pro coração, não desce na vivência e fica só as palavras que tá na cabeça e desce pra boca, sem sentido algum. Então, meu filho, é igual o melão que o pai tá falando aqui. Você ouviu, você leu, você aprendeu, levou esse estudo para casa, esse conhecimento para casa, guardou na sua cachola e fala. E as palavras, meus filhos, podem ser muito enfeitadas, não é, meus filhos? Nós enfeita tanto as palavras que às vezes nós chega a convencer, nós chega a
a iludir, não é, meus filhos? E tem outras palavras também, não é, meus filhos? Quando a intenção é má, não é, meus filhos? Enganação, falsidade, tem tantas coisas, né, meus filhos? Enquanto tudo isso está só na cabeça. Então, meus filhos, como é que nós podemos falar de humildade sem humildade? Como é que nós podemos falar de um melão chamado humildade sem ter provado, sem ter vivência? Não é, meus filhos? Como é que nós podemos falar de pureza sem pureza? Como é que nós vamos falar de simplicidade sem simplicidade? Então, meus filhos, aí surge essa hipocrisia, mas a hipocrisia, meus filhos, dentro daquele que está sendo o hipócrita, meus filhos, não é pior do que a ignorância daquele que está ouvindo, né, meus filhos? Porque esse homem que lá ouvir falar do milhão, vendeu milhão para muita gente sem ter provado. É uma verdade que ele procura falar sem estar dentro do seu próprio coração. Uma verdade que ele não conhece porque não pratica, mas vende. Engana. Não é, meu filho? A certa engana. Então, meu filho, que o nego tem aqui para falar para vocês. Para qualquer filho, não importa a comunidade religiosa que você pertence, e nem precisa ter um vínculo religioso, né, meu filho? Seja o que for, meu filho. Seja o que for na noção de morar, seja na noção de estudo de vida, uma filosofia, não é, meu filho? Seja como for, meu filho. Você falar de algo que você não vive, você não provou, é sempre uma enganação. É farsa, né, meus filhos? E como o nego aqui está falando, o problema não é tão só aquele que engana. É a ignorância dos que ouvem e se deixa enganar. Né, meus filhos? Então, meus filhos, nosso Senhor Jesus Cristo falou de tantas coisas boas, meus filhos, de tantos ensinamentos bons, e mostrou a dificuldade que foi construir um grupo de pessoas que pudesse vir a ser aqueles que iriam levar para frente os divulgadores daquela palavra, meus filhos. Meus filhos, tem muito divulgador da palavra, mas tem pouco divulgador das ações. Porque Jesus não pregava falando, Jesus pregava fazendo, meus filhos. Isso é muito diferente. E foi assim que Jesus ensinou os apóstolos, os discípulos. Não teve, meus filhos, nenhum apóstolo, nenhum discípulo, ninguém que possa se dizer um aprendiz de Jesus, que Jesus não tivesse primeiro feito na vivência, meus filhos. Todos aprenderam a vivenciar para depois pregar. Isso nosso Senhor Jesus Cristo fez.
Nos dias de hoje, meus filhos, as coisas não são bem assim. Qualquer um pega, meus filhos, a palavra e da forma que bem entende, né, meus filhos? Mas pega a palavra, meus filhos, qualquer um pega, viu, meus filhos? E quando se quer enganar com astúcia, né, meus filhos? Com melindre. Hoje vocês usam outras palavras, né, meus filhos? Para falar de enganação, né, meus filhos? Tem tantas palavras, né, meus filhos? Que até de tantas palavras vocês acabam se enganando e não entendendo mais nada, né, meus filhos? Porque as palavras deviam ser mais curtas, né, meus filhos? Devia ser mais curta para o entendedor. Então, meus filhos, antes do Pai falar de pureza, de simplicidade, de humildade, meus filhos, nós temos que aprender a descobrir o valor desses tesouros. E cada um deve buscar primeiro para si mesmo. Compreender, meus filhos, que nessa vida, na beleza, ou a beleza, né, meus filhos? Na beleza e a beleza, dentro e fora, no que permeia, não é, meus filhos? O amor, esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo, na atitude, meus filhos, para nós compreender, é impossível nós entender a extensão desse sentimento sem compreender o caminho que leva em direção a esse amor. E são essas virtudes que o nego aqui está falando. E se cada um não buscar para dentro de si mesmo, não procurar isso, meus filhos, nós vai continuar se iludindo, nós vai continuar num mundo de hipocrisia, de falsidade, nós vai continuar, meus filhos, lamentavelmente, se escravizando. Porque, meus filhos, o nego aqui muitas vezes já falou para vocês que hoje nós vivemos uma escravidão diferente, viu, meus filhos? No passado nós fomos levados como escravo para ser escravizado. Hoje o homem se escraviza. Hoje o homem vive o vício da escravização por ele mesmo. Porque existem os agentes, os intermediários, mas o causador, meus filhos, é um só. É a ignorância dentro de cada um, a falta de vontade, as forças que faltam para os filhos, força de coragem, força de realização, força, meus filhos, positiva, construtora. Nós preferimos o lado oposto, nós preferimos destruir, nós preferimos desunir, nós preferimos desagregar aquilo que devia agregar para se tornar mais forte, para ser um. Nós vai desagregando, nós vai desestimulando, né, meus filhos? Nós vai nesses vícios que nos escraviza. É assim, não é, meus filhos? Então, meus filhos, a legião de trabalho
que o Fiozinho aqui falou, conhecida como uma das religiões dentro do povo do Oriente, por isso que esse povo do Oriente, porque tem muitas legiões de trabalho dentro, são espíritos, meus filhos, que primeiro aprenderam a cultivar essas virtudes dentro do seu coração, experienciar, para depois ensinar. É assim que é formado essa legião de trabalho, como o Fiozinho aqui falou, o povo cigano. E este pai é testemunha de todo este trabalho em favor de todos, meus filhos, em favor de todos. Se o pai aqui pudesse mostrar para vocês o valor dentro desses espíritos e dentro, meus filhos, desse valor, o que se pode fazer, se o pai pudesse aqui mostrar para vocês. O pai tem certeza que todas as vezes que nós se sentir abandonado, todas as vezes que nós se sentir prejudicado, todas as vezes que nós se sentir desincentivado, que nós sofrer, meus filhos, a injustiça, e nós já recordasse as palavras de Jesus, nós ia compreender que tudo isso, esses caminhos, circunstâncias, né, meus filhos? É uma direção para essa conquista dentro do nosso coração desses valores. E nós ia agradecer quando nós passa por aquela situação que a princípio nós não aceita. Viu, meu filho? Por isso o pai sempre fala para os filhos: ô meu filho, aprende a aceitar. E o pai não está aqui pregando nenhum conformismo, o pai não está aqui pregando nenhum desincentivo às lutas, meus filhos. O pai só acredita que quando nós vai se empenhar numa luta, nós tem que se armar das armas certas. Então, quando nós está enfrentando essa situação na vida que nós pode julgar se desastrosa, né, meus filhos? Para todos vocês, meus filhos, que estão ouvindo esse nego aqui agora, para cada um de vocês que estiver passando pela privação, dificuldade, seja qual for o problema, meu filho, de relacionamento, seja qual for o problema, meu filho, o problema que tiver, entenda, meu filho, que vai depender de você aproveitar ou não esse momento, filho. Porque esses espíritos chamados povo cigano, eles souberam aproveitar o seu momento. Eles não caíram em reclamação,
eles não caíram na revolta, eles não se dividiram, eles se uniram. Se reuniram na fé, na confiança, e compreenderam o sentido da união e força, né, meus filhos? E é para esse aprendizado que o Pai está chamando vocês. Se nós souber aceitar, meus filhos, aceitar, meus filhos, não é se conformar e cruzar braços. Isso é diferente. Aceitar, meus filhos, é não revidar contra a situação da vida. Aceitar, meus filhos, é reconhecer. Reconhece dentro de você a sua necessidade de passar nessa ou naquela aprovação, nessa ou naquela dificuldade, seja como for. Reconhece. Aceita. Porque assim, meus filhos, com humildade, com simplicidade, com pureza nesse gesto, o filho vai estar abrindo um caminho, meus filhos, tão grande como a maioria das pessoas ainda não compreendeu. E que se esse mundo que nós vivemos hoje pudesse compreender, mesmo que não compreendesse mais nada, meus filhos, mas compreendesse só a primeira palavra, as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo quando subiu naquele monte, porque, meus filhos, relembrando vocês, antes de Jesus subir e falar para aquele povo todo, Jesus caminhou entre eles, do primeiro lá embaixo até o último lá em cima. E lá em cima, Jesus via o primeiro que chegou e o último que estava chegando. E Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele tempo todo, em que até os apóstolos já estavam até desesperados. Senhor, se o Senhor não vai falar nada, então o Senhor manda todo mundo embora. Porque eles estão com fome, estão com sede, vieram sem nada. Jesus sabia que eles estavam sem nada. Mas não era o pão, não era o peixe, não era a sede não, meus filhos. Ai, se eles tivessem sede de justiça, como falou Jesus, bem-aventurado, né, meus filhos? Ai, se eles tivessem a humildade, ai, se eles tivessem a simplicidade, a pureza. Então, meus filhos, o sermão da montanha é igual uma lamentação. Jesus olhando e caminhando por sobre todos eles, lamentava a situação de todo aquele povo. Viu, meus filhos? Bem-aventurado, porque essas bem-aventuranças não tinha ali. E hoje, meus filhos, o convite a ser esse bem-aventurado está aberto. Então, meus filhos, não é a mesma coisa? Jesus subiu no monte, nós estamos tudo ao redor dele, e ainda buscando peixe, buscando pão e tendo sede. Mas não é dessa sede que Jesus está esperando nós não, viu, meus filhos? Quando vocês compreenderem essas palavras desse nego, e vocês tiverem outro tipo de sede, outro tipo de fome, meus filhos, Jesus continua no mesmo sermão da montanha. E que vocês possam se alimentar desse sermão, viu, meus filhos? Que é a lição de hoje. E o Pai aqui espera que vocês possam melhor compreender. Viu, meus filhos? Nós, como o fiozinho sempre fala, seguindo as pisaduras do mestre, né, meus filhos? É, meus filhos.
Vamos arregalhar o olho e os ouvidos para todo esse compreendedor que se faz necessário, né, meus filhos? Fiarada, nego já falou bastante aqui com vocês. Agora quer fazer o benzedor das florzinhas para nós tudo igualmente no casual de vocês, com os guias que estão com vocês, possa ajudar vocês. Viu, meus filhos? Vai pedir para a fiazinha. Obrigado, viu, fia? Saravá, as forças, todos esses guias que tá juntinho de vocês. Saravá, as forças desse Pai grande. E babá, as suas forças, Senhor do branco, traz a brancura para o coração dos filhos, Senhor da paz, Senhor da verdade. E babá, minha mãe Iemanjá, o doce Aba, Iemanjá, traz esses braços abertos para acolher tudo esses filhos. Aí, Oxum, esse coração tão grande, mamãe Oxum, derrama esse amor no coração desses filhos, para que eles possam amar mais. E parei, minha mãe, Ançã, e parei, olhar. Traz para esses filhos essa força necessária para sair de lugar, para desatolar, essa força de trabalho. Traz, minha mãe, Yansan, o Kiarô, Oxóssi, esse conhecedor, Pai Oxóssi, traz para os filhos, mas que eles saibam usar. Traz esse abridor de caminho através do trabalho, no estímulo da boa vontade. Pai Oxóssi, ajuda os filhos a se encontrar, ajuda os filhos a ser caçador de verdade, caçador de trabalho, caçador de coisa boa. Caô Cabecili Xangô, meu pai Xangô, que os filhos possam compreender a justiça no qual eles estão submetidos, nesse reino de tanta sabedoria, de amor, de parororo, que os filhos saibam compreender a justiça nas suas vidas. Ogunhê, Patacori, Ogum, meu pai. Os filhos precisam de tanta coragem. E a coragem maior que eles tanto precisam, a coragem de enfrentar a si mesmo. Traz, Pai Ogum, esse força, esses filhos. Patacori, Ogum. Meus filhos, no caso Adochei, esses guias tudo tá trabalhando, meus filhos. E os guias tanto trabalham. E peito, velho, tanto trabalho, né, meus filhos? Até nos pontos. Até nos pontos vocês cantam isso, né, meus filhos? Não é, fia? Sabe cantar o ponto, fia? Dos negros trabalhando. Sabe, fia? É, fia? Dos negros arrebentados de tanto trabalhar. É, meus filhos, que essa negaiada não tá cansada de vocês, meus filhos, mas tá cansada de trabalhar sim, viu, meus filhos? Sabe o que é cansado de trabalhar, meus filhos? É sentir tristeza de tanto falar, tanto pedir. Trabalho, meus filhos,
sem ver trabalho. Isso, meus filhos, é cansaço de nego, isso é lágrima de nego, viu, meus filhos? Não é cansar de vocês, não. Porque de vocês, nós não se cansa, meus filhos. Mas vocês estão cansados de vocês mesmos. Vocês estão, viu, meus filhos? Esse desânimo, essa falta de força. Vamos animar, viu, meus filhos? Vamos animar o ir para cima. Esse nego sempre fala para vocês, meus filhos. Quem tem fé, bate o pé, meus filhos. E assim vamos trabalhar. É verdade, não é, pai José? É verdade, pai José. Mas o nego sempre esquece isso. Saravá, meu pai José. Pai José tá dizendo que o nego tá falando muito. Que já tá bom. Fia, tem perguntador, Fia? Pode fazer, Fia. É um pedido da Luzia Carvalho. É que pai já pediu pro nego não falar mais nada, né, Fia? Agora o nego só vai responder. Perdão, viu, Fia? Pode fazer a pergunta. Saravá, Fiazinha. É um pedido da Luzia Carvalho. Saravá, Fia. Peço pelo meu trabalho. Luzia de Carvalho Brasil, Vitória Carvalho, Douglas Carvalho Brasil e Gabriel Carvalho Brasil. Fia, tudo que essa negaiada puder fazer por todo o esforço seu, da sua família, esses negros vai fazer, viu, Fia? Então, da parte de cá, minha filha, em vendo esse esforço, esse trabalhador, nós vai fazer ajudador, viu, Fia? Da parte da filha, minha filha, confia, faz olhando para frente, viu, Fia? Abrindo caminho, minha filha, abrindo caminho dessa forma, viu, Fia? Pai sabe, filha, pai sabe, filha. Ei, como pai sabe, filha? Em todo caminho que nós temos que abrir, tem sempre alguém querendo fechar, minha filha. Sempre alguém querendo estreitar. Mas é nessa hora, minha filha, que nós vai bater esse peito e dizer: Saravá, meu pai Ogum, Ogunhê, Patacori Ogum, esse força para eu continuar. E ninguém continua um caminho sem estar olhando para frente, né, filha? Então, olhar para frente. Viu, filha? A pergunta é do André. Saravá, filha! O que fazer quando temos sede de mudar e não sabemos como? Os olhos veem o erro, mas não conseguimos mudar. Filha, o nego vai dizer uma coisa para você. O Pitacê, filha, vai pedir licença para vocês, para bicar aqui um pouquinho esse peito. Fiarado, na pergunta do filho, meus filhos, vamos imaginar alguém que está com muita sede. E estava lá no deserto, sem água, muita sede. Igual o filho falou. Alguém que está com muita sede de mudar. E nós está então nesse deserto, com muita sede. Aí, de repente, vem alguém e te dá um mundão de água para você beber. Você vai morrer de tanto beber água, viu, filho? E não vai matar sua sede. Sabe quando nós mata a sede? Sede de querer mudar?
começa, filho, com as menores coisinhas. Não pelas grandes. Pelas menores coisinhas. O grãozinho de areia. Porque se você pode. E muda esse. E você mudou aquele grãozinho de areia. Você vai ficar animado. Já muda para pedrinha. E muda aquela pedrinha. E você vai já para uma rocha. Daqui a pouquinho, filho, você está, como Jesus falou, se tiver fé, de pedir para essa montanha sair desse lado e ir para o outro, e de cá para lá. Esse fé, filho, quando Jesus disse isso, ele não quis dizer para os filhos começar por uma montanha assim. Porque isso nós não conseguimos, nós se decepciona. Filho, olha ao seu redor e veja quantos grãozinhos de areia está formando essa montanha. Deixa de se preocupar com a montanha, pega os grãozinhos que você vai ver como em cada dia você consegue sim. Viu, filho? Entendeu, filha? Paciência, filha. Fia. Outro pito, fia. Tá rápido também, né, fia? Pai, algum tá cutucando você, né, fia? Sai pra fiarada. Ei, pai, algum tá cutucando essa fiarada toda, não é, meu filho? Vai fazer o perguntador, fia. A pergunta é da Sandrelli Cantelli. Ela vai, minha filha. A sua bênção, pai. A benção, minha filha. A benção desse pai grande tá no ar pra tudo nós, filha. O senhor poderia me ajudar? Por que não está sendo fácil conseguir emprego? Enviei currículo em todas as empresas. E saberia me dizer se tem alguém querendo destruir meu namoro? Aí, filha. Quanto a esse trabalho, esse emprego, né, filha? O nego vai falar uma coisa pra você, viu, filha? Às vezes, a nossa dificuldade em encontrar um trabalho é não aceitar o trabalho que vem. Porque o que o nego vai falar aqui agora, meu filho, é até um pouquinho difícil de compreender, o nego sabe. Mas, Ferada, trabalho é trabalho. E trabalho é sinônimo de digno. Então, quem trabalha e trabalha bem, quem trabalha e trabalha no bem, é digno. E todo trabalho de bem e pelo bem dignifica. Por isso, se nós não fazer escolha, o trabalho ajustado à nossa necessidade pode bater na nossa porta e nós não aceitar. O pai está falando isso, minha filha, porque muitas vezes nós perdemos o trabalho que nós precisamos pelas escolhas do trabalho que nós achamos que pode. Então, filha, o negócio aqui só pede por você, fiazinha, pensar um pouquinho no que o pai está falando. Depois do trabalho, filha, o namoro. Ela quer saber se tem alguém querendo atrapalhar o namoro dela. Olha, filha, o
pai vai falar uma coisa pra vocês, o pai acha que vocês também não vão gostar, não. Porque se o pai... Ei, viarada! Se o pai resolvesse, não é mesmo? Ai, viarada, presta atenção que o nego tá falando, hein, viarada? Se o pai... Ô, Via, deixa gravado esse. Se o pai resolvesse a namorar, né, viarada? Como vocês gostam... Ô, viarada, como vocês gostam de namorar, né, viarada? Viarada, como vocês gostam de chofer. Ai, viarada. Ai, viarada, porque vocês não sabem namorar. Porque, meu filho, o pai aprendeu a namorar de forma tão diferente de vocês, meus filhos. E o pai vê vocês nesses namoros que eu... Isso tudo pro pai é tudo sofrimento, meus filhos. O pai pede desculpa, viu, meus filhos? É que o pai aprendeu a namorar de forma diferente. Então, se o pai resolvesse namorar que nem vocês costumam fazer, se o pai resolvesse, né, meu filho? E pode demorar muito pro pai resolver fazer um negócio desse. E também pode nunca acontecer. Por quê, meu filho? É que o pai ia gostar muito, ia agradecer muito toda e qualquer pessoa que viesse tentar estragar esse namoro. E o pai agradece, e veio e muito obrigado, muito obrigado. E vem outro e muito obrigado. E toma que vem mais. Ô, meus filhos, porque o pai só acredita numa coisa, meus filhos, no que é verdadeiro e no que não é, meus filhos. Ô, meus filhos, e alguém vem e acha que fez um trabalho por você, porque tem, viu, meus filhos? Tem feitiço, tem tudo isso, viu, meus filhos? E amarra de amarra. Isso, meus filhos. Meus filhos, esse negócio todo de amarração, de desamarrar, de isso tudo que se fala, meus filhos, só funciona para as coisas incertas, meus filhos. Meus filhos, se dois filhos cultivam amor verdadeiro, aí, vocês anota aí. Pega um papelzinho e pega aí um escrevedor e escreve aí. Relacionamento, né, meus filhos? Verdadeiro. Relacionamento verdadeiro. Tem amor verdadeiro. Senão não é verdadeiro, né, meus filhos? Tem confiança. Tem respeito. Vocês estão anotando, meus filhos? Meus filhos, o pai quer que vocês entendam isso. Se qualquer pessoa conseguir estragar um relacionamento de vocês, é porque ele nunca existiu, meus filhos. Viu, meus filhos? Se você, num dia, acreditar que você perdeu um amigo, esse amigo nunca existiu. Amizade, meus filhos, não se perde. Amigo não se engana. Viu, meus filhos? Amizade não se engana. Então, meus filhos, é que nós preferimos viver iludido. Nós não gostamos de ser provado. Às vezes, até uma coisa boa que acontece na nossa vida. Às vezes, um relacionamento está sendo provado. Um namorado está sendo provado. Viu, meus filhos? E veio lá o feitiço, colocou tá na cabeça e foi. No namoro que o pai conhece, já foi tarde.
Viu? Já foi tarde. Tomara que esse feitiço dure a vida inteira. Porque levou o que nunca existiu, filho. Fia. Vocês entendem isso? Então, meus filhos, vocês põem uma coisa na cabeça. Pai Xangô é justiça, meus filhos. E todo aquele que intenta, todo aquele que faz o mar, meus filhos, nunca ouviram falar do feitiço que vira contra o feiticeiro? Isso é justiça, meus filhos. Mas se levar o que você acreditava que é seu, nunca foi, nunca existiu. Nós temos que enfrentar a verdade, meus filhos. Não viver na ilusão. Ninguém vai atrapalhar um relacionamento firme. Ninguém vai atrapalhar um relacionamento verdadeiro. Viu, meus filhos? Então, o pai aprendeu a namorar assim, meus filhos. Na verdade. Viu, meus filhos? Na ilusão, o pai nunca vai querer. Saravá, fiazinha. Mas o pai, tudo que puder para ajudar, vai fazer. Acreditando que a maior e melhor ajuda é isso que o pai acabou de falar para vocês. Viu? A Luzia Carvalho, ela Saravá, fiazinha. pede pelo filho Gabriel Carvalho Brasil, que recebeu uma entidade, e ela gostaria de saber como ela deve agir. Meus filhos, qual que é a diferença entre um espírito encarnado e um espírito desencarnado? O pai vai dizer qual que é a diferença. Nenhuma. Porque os dois são espíritos. Qual a diferença entre espírito bom e espírito que não é bom? Um é bom e o outro não é bom, meu filho. O problema é que quando um espírito não é bom, na nossa ignorância, nós acreditamos que ele é bom. Nós, na nossa ignorância. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, meus filhos, antes provai se o espírito é de Deus. E não é no que fala, nos nomes que vai usar. Um espírito que pretenda fazer o bem, antes de dizer o seu nome, traz o seu trabalho. E esse trabalho, o nego pode dizer, que quase sempre eu curto, porque espírito que trabalha com ostentação é orgulhoso, meus filhos. Isso não tem nada a ver com bondade, com caridade, meus filhos. Então, não se preocupe com o espírito que se recebe. Se preocupe em entender se o espírito é bom ou não é. Viu, viado? A mediunidade é canal aberto na sintonia que o coração do médium vai fazer. Então, fiado, não se preocupe com os espíritos que possam estar vindo. Se preocupe com a evangelização, o coração do filho, para estar na sintonia e do lado certo. Viu, minha filha? A pergunta é do Douglas. Saravá, filha! Sua bênção, Pai Joaquim. A benção, meu filho. Eu estou numa situação difícil. Como devo proceder, Pai Joaquim, para melhorar minha situação? É a coragem, filho. É a coragem de enfrentar. Tem coisa que nós sabemos que precisa fazer e não faz. E nós precisamos de coragem. Primeiro, o refletidor, discernimento, encontrar o caminho verdadeiro. Esse! Depois a coragem para seguir nesse caminho. Né, Via? É 2 passos. Num terceiro chamado persistência. Se manter. Não dar volta. Não arremediar. Não é, Via? É o conselho que o pai dá para você. Fiarada, nego já recebeu as badaladas
da chineta que está tocando, viu, meus filhos? E o pai vai precisar fazer subidor, mas tudo isso que não só nesses anotadores que vocês fazem, que vem para cá, mas esses anotadores de pensador de vocês, tudo está sendo ouvido e anotado pelos guias que estão com vocês, viu, meus filhos? Porque antes mesmo de vocês pensar, eles também já sabem, porque acompanham vocês. Então, meus filhos, mais que o anotador e perguntador é o ouvidor, viu, meus filhos? É o ouvidor. Vamos se preparar mais para ouvir, viu, meus filhos? Virada! Nego vai fazer a subidor, deixando para o coração de todos vocês, meus filhos, essa paz grande, nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para o mundo. É só nós buscar o caminho, Ele já deixou para essa paz nós encontrar, meus filhos. Vamos buscar. Que Pai Ogum possa trazer essa coragem para nós fazer esse buscador, esse Pai Oxós, né, meus filhos? Esse caçar, não é, meus filhos? Caçar essas verdades, caçar tudo dentro desses caminhos de esforço que nós tanto estamos precisando. Saravá, meus filhos, Pai Oxalá abençoe o coração de vocês, meus filhos. Saravá, filharada. Saravá, o ponto, via. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Adorei as almas. Saravá, a força da linha das almas, saravá, o axé de Pai Joaquim de Angola. Nós pedimos a esses bons espíritos que conosco se encontram, conosco e entre todos nós, continuarem ao nosso lado e que nós possamos fazer a nossa parte, abrindo os nossos corações, recebê-los e estarmos dispostos aos incentivos que eles nos dão. Assim, queremos encerrar esse trabalho pedindo ao nosso Ogum possa aqui tocar um ponto para nós, né? Um ponto tocado, cantado, no axé de uma força para o encerramento desse trabalho para todos nós. Saravá ao ponto. Saravá. Salve, Eliana dos nossos ciganos. Salve os nossos ciganos. Salve, Saras do Cali. Caliê. Quem tem pressa vai na frente, eu nasci para esperar. Quem quiser chorar, que chore, eu nasci foi pra cantar. Minha vida é a rua, meu país é a lua. Sou
Jesus possa nos abençoar a essa corrente linda de trabalho aqui, de fé, de amor, de esperança. Possamos permanecermos firmes no nosso propósito e nas nossas lutas. Pedimos então licença aos nossos guias e a bênção por sobre todos os filhos desse trabalho. Encerrando aqui, na paz, no amor de nosso Mestre Jesus Cristo e nos braços fraternais abertos da nossa querida Mãe Santíssima, que nos abraça a todos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, nossa querida Mãe Santíssima.